Excelente dia, já estou endorfinada para trazer a live aqui para vocês. Mais um dia na presença de Deus, nós temos a possibilidade de ouvir a palavra, de estarmos conectados com a palavra de Deus e que a graça dele, o mover dele venha sobre nós. Nós estamos na palavra de 2 Samuel 19, onde vem falando, que a dor não tem a palavra final, Deus tem, Então vem aqui um contexto quando Deus nos chama a levantar depois da dor. Há momentos que a dor quer nos paralisar, mas Deus nos chama a continuar. Davi chora excessivamente por Absalão e Joabe confronta Davi com firmeza. Davi se levanta e reassume a liderança, E aí tem a reconciliação com Simei e os outros e novas tensões entre as tribos, Então vamos aqui para a palavra de Deus, que mais uma vez venha nos ensinar, nos direcionar, nos deixar realmente firmes no que o Senhor quer trazer para nós, amém? Então que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a palavra dele venha se cumprir e que nós possamos adentrar nessa atmosfera com o Senhor, amém? Glória a Deus. Espírito Santo, vem trazendo discernimento sobre essa palavra, enche os nossos corações com a tua graça, teu amor, Pai. E diz assim: e dissera a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe à casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os servos que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos, e as tuas filhas, e a vida das mulheres, as tuas vidas, as tuas concubinas, amando tu, pois, os teus inimigos, odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que não valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vê-se e todos nós hoje fôssemos mortos, estaria bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal se será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a mocidade até agora. Então o rei se levantou e assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para sua tenda. E todo o povo e todas as tribos de Israel andam porfiando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, porque vos calais e não fazeis voltar ao rei? Então o rei mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai do ancião de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Porque, pois, seríeis os últimos a tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura não és tu o meu osso e minha carne? Assim me faça Deus outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá. Com um só homem enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gigal para ir encontrar-se com o rei e para conduzir o rei do outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gerá, Benjamim, que era Baurim, e desceu os homens de Judá a encontrar-se o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, servos com ele, e prontamente passaram do Jordão adiante do rei. Vai guardando essa palavra aí, Davi volta para Jerusalém e assume a liderança, E atravessando a barca para passar a casa do rei,
e fazer que bem parecesse aos olhos. Então Simei, filho de Gerá, se prostrou diante do rei para que ele quando ele passava no Jordão, e disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não lembres tão perversamente fez teu servo, no dia que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve, rei, isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou, porém, eis que sou primeiro de toda a casa de José que descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Geruia, e disse: não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Geruia, para que hoje me sejas adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei o que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse ao rei Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar ao rei, que não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado suas vestes, nem no dia que o rei tinha saído, até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo de Jerusalém encontrar o rei, disse-lhe ao rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse o rei: ó meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Abá darei em um jumento, e nele montarei, e irei ao rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o meu rei, o meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, que parecer bem aos teus olhos, pois toda a casa do meu irmão não era senão um homem digno de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa, e os que mais direito tenham de clamar ao rei. E disse ao rei: porque ainda mais falas de ti, teus negócios, já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse a Mefibosete ao rei: toma ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o Gileaíta, desceu a Rogelim e passou no rei Jordão para acompanhar do outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e tinha sustentado o rei quando a morada de Mahanaim, porque era muito grande homem. E disse ao rei Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias da minha vida para que eu suba no rei de Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu, e poderia discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto de comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Porque será que o servo ainda pesado ao meu rei senhor? Como o rei passará teu servo ainda pouco o Jordão? E porque recompensará o rei tal recompensa? Deixa voltar teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e minha mãe. Mas eis que está no teu servo Quimã, e passa ele com o rei meu senhor, e faze o que bem parecer aos teus olhos. Então disse ao rei: Quimã passará comigo, e eu farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo o que pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado no Jordão, passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e abençoou, e ele voltou para o lugar. E dali passou o rei Gigal e Quimã, e passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu ao rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao homem: porque furtaram os irmãos e homens de Judá, conduzindo ao rei e à casa do Jordão, e todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, porque não irás com isso? Porventura comemos as custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel ao homem de Judá, e disseram: 10 partes temos com o rei, e até Davi mais temos nós do que vós, porque, pois não fizeste contra nós, para as palavras fossem primeiras, e para tornaste trazer o rei. Porém a palavra do homem de Judá foi mais forte do que a palavra do homem de Israel. Muito forte, né? Essa parte aqui. Então vem várias coisas, várias tensões novamente vindo ali, né? Quando Davi reassume a liderança. Então, primeiro ponto: Deus usa confrontos para nos levantar. Joabe, ele fala duramente com Davi, mas é necessário. Às vezes a voz que dói é a que nos faz crescer, né? Nos faz sair daquela posição de vítimas, né?
de coitadinho, de vítima. Segundo, o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Davi perdoa-se-me, que governa com perdão, governa com sabedoria. Terceiro, a restauração pode vir acompanhada de novos desafios, conflitos entre Judá e Israel. Depois da crise, Deus nos chama à maturidade. Então declare agora comigo: eu me levanto em nome de Deus, eu me levanto em nome de Deus, eu me levanto em nome de Deus. E é sobre o nome do Senhor que você vai se levantar, você vai se erguer, você vai avançar. Porque nós estamos todos os dias buscando o Senhor. E o Senhor está conosco, amém? E nós vamos avançar, avançar, avançar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a presença dele resplandeça sobre a tua vida e nós possamos sentir a presença do Senhor. Fica com Jesus.